E o meu tema é espiritualidade e educação. E eu queria começar com essa palavra, com essa sensação que eu tenho, que sempre que se fala em espiritualidade, parece que já surgem diferentes defesas sobre diferentes práticas religiosas, como eu sou católica, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou Hare Krishna, e parece que as pessoas defendem a sua religião, a sua prática espiritual, como quem defende o seu time. E não se conversa, né? Não se troca, porque é como se torcêssemos para um time, e sabe como é torcer para um time. E tem aqueles também que ficam fora do jogo, os ateus que não querem nem entrar nessa questão de espiritualidade. No entanto, não é a espiritualidade humana que causa isso, mas é a mente humana que é treinada para olhar para a nossa realidade de forma a discriminar, analisar, avaliar, julgar e escolher, e classificar o certo e o errado. E a condição da nossa espiritualidade, o que nos diferencia como ser vivo sobre a face da Terra de todos os outros seres vivos, é justamente uma habilidade da nossa espiritualidade, que é ser criativo, que é poder imaginar coisas que não existem. Faz o exercício comigo. Imagina o planeta sem o homem e todas as suas criações humanas. Tira a humanidade da face da Terra. O que nós vamos observar? Os rios, os mares, o ar puro, as montanhas, as florestas preservadas. Então, o homem, ele é capaz de criar, de agregar coisas à sua realidade. E essas criações podem ser positivas ou negativas, construtivas ou destrutivas. Mas tudo isso vem da luz do Espírito, da capacidade de ter ideias, de imaginar. Então a espiritualidade é inerente ao ser humano. Agora, como se usa a habilidade que a nossa espiritualidade nos provê, que é a da imaginação, nos permitindo criar coisas, isso sim é coisa séria. E muito séria em termos da nossa educação. Eu tenho 34 anos de sala de aula no ensino básico de uma educação de uma escola pública federal. E observo que no nosso currículo escolar nós percebemos que as crianças no ensino infantil e fundamental 1 têm na escola muitas cores, arte, desenho, música, dança. Na minha carreira de capacitação de professores, eu pude constatar que professores do ensino infantil e fundamental 1 são felizes. A escola é uma festa. Tem festa para tudo. Tem festa junina, festa do dia da árvore, festa de tudo. E à medida que esse ser humano vai crescendo e vai passando de ano, as salas de aula vão ficando mais escuras, sem cores, mais cinza. E quando ele entra no ensino médio, então, aí ele só pode dar
as respostas que foram pré-programadas para serem as respostas certas. Um aluno ou uma aluna que deu uma viajada na aula, que pense em alguma coisa, uma resposta, ou tem uma percepção diferente daquilo que deveria ser dado como resposta certa, não tem espaço. Não tem espaço. Uma interpretação diferente até de uma questão colocada também não tem espaço. É preciso dar as respostas que foram pré-programadas para serem certas, e disso inclusive depende o futuro desse jovem. Então, quanto menos ele for criativo, mais ele tem o seu futuro garantido. E tem algo que é ainda mais grave nisso tudo. É que essa história de só ter respostas pré-programadas certas faz com que, se você é um aluno ou uma aluna que tem facilidade de compreender, decorar intelectualmente as matérias, o conhecimento que lhe é passado, e tem facilidade de dar as respostas pré-programadas para serem certas, você é aceito. Você é considerado um bom aluno. Você é reconhecido pelos colegas. Agora, se você der as respostas erradas, você não é um bom aluno. Você se torna um aluno problema. Você é excluído. Você não é reconhecido em outras tantas capacidades e habilidades que você pode ter. Porque você tem que dar as respostas pré-programadas para serem certas. E isso mexe com a emoção. Se eu der a resposta certa, eu sou amado. Se eu der a resposta errada, eu sou excluído. Isso faz com que a nossa inteligência emocional se mantenha no modo funcionante mais primitivo, que é aquele da aproximação ou evitação, atacar ou fugir. Eu sou amado, eu sou rejeitado. Muito bem. Quando esse jovem sai da escola e encontra algo que lhe é diferente, que não lhe foi apresentado dentro daquilo que deveria ser certo ou normal, ele se sente ameaçado. Ele vai tentar fugir daquilo ou atacar. Ele não foi treinado emocionalmente para lidar com emoções diferentes que algo absolutamente estranho pudesse lhe causar. E lembra que funcionar no modo atacar ou fugir é um modo de sobrevivência? Isso faz com que quando esse aluno, esse cidadão for apresentado aquilo que lhe é estranho e diferente, ele tem uma reação de evitação com a sensação de que evitar aquilo garante a sua sobrevivência. Talvez por isso hoje em dia a gente veja na nossa sociedade pessoas que acreditam que estão do lado certo defenderem com tanta paixão, de forma radical, seja esse pensamento para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então é muito sério a maneira como nós na escola treinamos a mente humana para funcionar do modo dual, do modo lógico, que olha, julga, classifica, separa e escolhe o certo e o errado. E com uma inteligência emocional extremamente primitiva, fazendo com que a gente funcione em sociedade no modo selvagem, garantindo a sua sobrevivência diante daquilo que lhe é estranho. E é por isso que eu fiquei extremamente desesperada quando eu vi os meus alunos do ensino médio, no momento da vida deles que eles mais precisavam ter um pouco de diversão, um pouco de brincadeira nas aulas de educação física, eles se ausentavam no ensino médio, porque eles tinham que dar conta de dar as respostas certas para poder passar no Enem.
E nesse momento que esse jovem está tendo a sua primeira experiência de liberdade, de sair de casa, de escolher o que vai comprar para o lanche, ou a rota que vai fazer no caminho de casa para a escola, da escola para casa, escolher os seus amigos, está experimentando a sua personalidade que está aflorando naquele momento, está vivendo uma transição orgânica que faz com que seus hormônios estejam em alta produtividade, as emoções a mil. Exatamente nesse momento, ele é enquadrado. E nesse momento que ele precisa tanto de reconhecimento, ele é excluído. Ele é desaprovado, se ele não tiver as respostas certas. E por outro lado, ele pode fazer de tudo. Ele pode pintar o cabelo de roxo, ele pode ter piercing, ele pode ter tatuagem, mas se ele for um bom aluno, ele está absolvido. Eu acho que a gente tem uma perda ética também nisso. Então foi por isso que, num determinado momento, eu, ouvindo os meus alunos, buscando os meus alunos, por favor, venham fazer a aula de educação física, pelo amor de Deus, era o que me representa, eu sou apaixonada pela minha profissão e não dar aula para mim era algo que me deprimia. Então venham fazer aula e nesse momento eu resolvi ouvir meus alunos, porque eu estava disposta a utilizar qualquer conteúdo da minha disciplina que viesse a atraí-los para a minha aula. E foi aí que eu ouvi que os meus alunos não queriam fazer nada, nada. Estavam estressados. E foi nesse momento mágico que eu saí do lugar do suposto saber e resolvi atender os meus alunos. Resolvi servir os meus alunos no que eles precisavam naquele momento. Então eu disse a eles, ok, deitem e relaxem. E foi nesse momento de serviço altruísta, onde eu esqueci a minha posição de autoridade ou de suposto saber dentro da escola, que nasceu a meditação laica educacional. Um protocolo de guiança de meditação para professores aplicarem essa prática meditativa junto à sua classe, aos seus alunos, por 12 minutos. Porque não se trata de colocar a meditação dentro da escola como uma atividade extra-classe, como mais uma disciplina que esses alunos vão ter de atender para que eles sejam bons alunos ou desenvolvam mais habilidades necessárias à sua vida. Não! Isso é uma mudança que não muda nada. É preciso, de forma urgente, que a prática meditativa entre na rotina das escolas, não porque a escola é isso ou aquilo, mas porque o desenvolvimento do ser humano precisa do equilíbrio da prática meditativa dentro de uma formação que tem que treinar ou deve treinar a sua mente para ter as respostas certas, para adquirir conhecimento. Porque acredito que nós não conseguiremos mudar o currículo escolar de uma forma drástica como deveria ser feito. Então que nesse momento, ao menos, se inclua a prática meditativa na escola, para que a gente possa dar oportunidade aos nossos alunos de entrarem em contato consigo mesmo, de entrarem em contato com o seu coração, a fonte da energia amorosa, capaz de oferecer ao nosso olhar um olhar amoroso, um olhar inclusivo, um olhar que observa e admira aquilo que lhe é diferente, um olhar que possa, inclusive, aceitar a si próprio, com todas as suas idiosincrasias. E para quem sentiu ressonância nesta proposta, já há um núcleo de pesquisa em meditação laica educacional no Brasil, no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, que vem sustentando academicamente desde 2015
a inserção da meditação na educação, sob o ponto de vista de uma espiritualidade laica, para que a escola cumpra sua função no desenvolvimento do ser humano e na construção de uma cidadania fraterna, consciente e planetária. E eu queria me despedir de uma maneira que eu aprendi com os índios do meu país. Eu sou Cláudia Rato, assim falei, rei. Gratidão.